Olá, estamos de volta com o Senado agora. Uma comitiva de senadores passou por momentos de tensão ao desembarcar em Caracas, na Venezuela. Os parlamentares estavam em missão humanitária e pretendiam visitar presos políticos, mas foram impedidos. A repórter Glauciene Lara acompanhou a comitiva e tem as informações por telefone. A comitiva de 8 senadores chegou a Caracas ao meio-dia, mas só conseguiu descer do avião da FAB 1 da tarde. Eles foram recebidos pelas mulheres dos líderes de oposição presos e por muitos jornalistas. Ao sair do aeroporto em direção à prisão, onde está um dos líderes, Leopoldo Lopes, a van dos senadores foi detida por cerca de 100 manifestantes que bateram na lataria e atiraram pedras. Por 2 vezes, os senadores tentaram ir à prisão de Leopoldo Lopes, que está no 25º dia de greve de fome. Mas eles não puderam chegar ao local porque as ruas e avenidas foram fechadas. A única saída foi retornar ao aeroporto. Os senadores disseram que a recepção da comitiva brasileira provou que há um regime antidemocrático na Venezuela e defenderam a saída do país governado por Nicolás Maduro do Mercosul. Aécio Neves, do PSDB de Minas, pediu que o governo brasileiro saia do imobilismo. Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo, disse que o objetivo continua no Brasil com os depoimentos dos senadores. É um ambiente muito tenso. Lamentavelmente, a nossa visita, que é uma visita para oferecer solidariedade àqueles que lutam pela democracia, aqueles que estão entregando as suas vidas nesse momento difícil por que passa a Venezuela. Nossa missão é uma missão de paz, é uma missão pacífica, é uma missão para que nós possamos conversar com as organizações que trabalham a preservação dos direitos humanos, da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, mas nesse primeiro momento tudo muito confuso, muito complicado e nós não estamos conseguindo desenvolver a nossa atividade. O que houve foi um desrespeito ao Brasil, ao Congresso brasileiro, porque 8 senadores em missão oficial, representando o Senado Federal, uma missão de paz, uma missão humanitária, solicitando a libertação dos presos políticos e a marcação da data das eleições parlamentares, foi recebida da pior forma possível. Nosso veículo foi cercado por manifestantes que ameaçaram, inclusive, virá-lo. Nós sentimos em algumas horas aqui aquilo que vem vivendo os venezuelanos ao longo de todos esses últimos anos. O Brasil não tem mais o direito de se omitir quando vê a escalada autoritária e a violência crescendo na Venezuela. O cerco aos parlamentares brasileiros em Caracas repercutiu no plenário. Os senadores condenaram a violência contra a comitiva da Comissão de Relações Exteriores e defenderam punições diplomáticas ao país vizinho. As primeiras informações chegaram a Brasília por mensagens de celular. No plenário do Senado, a 3.600 quilômetros de Caracas, parlamentares classificaram o incidente na Venezuela como uma violência. O que ocorre na Venezuela, nesse momento, é um atentado ao Congresso Nacional Brasileiro e à democracia. E há que se exigir do governo do nosso país uma pronta intervenção, não só em nome da segurança a que têm direito esses parlamentares, mas, sobretudo, em nome da soberania do parlamento brasileiro e desse país. É um tiro no pé, porque este fato fica mais grave do que a visita deles aos oposicionistas. O governo venezuelano está atacando senadores brasileiros. O senador Valdir Raupp defendeu punição ao governo de Caracas. O Brasil vai ter que tomar uma medida mais dura e mais drástica. Porque se não tomar, vai ser mais grave. Até excluir a Venezuela do Mercosul. O primeiro vice-presidente do Senado conversou com o ministro das Relações Exteriores do Brasil e pediu cautela aos senadores. A informação que o ministro Mauro Vieira nos passa é que hoje também foi extraditado para Caracas, para Venezuela, um preso que é o acusado principal da morte de um congressista na Venezuela. E a Interpol que prendeu. Então, em decorrência disso também tem manifestação para todo lado, congestionamento para todo lado,
E também houve essa ação contra os colegas senadores. O presidente da representação brasileira no Parlasul demonstrou preocupação com os colegas senadores, mas criticou a motivação da visita a Caracas. Quero fazer um apelo ao governo da Venezuela pela segurança, pela integridade física de cada um dos nossos companheiros, queridos companheiros do Senado, nossos amigos pessoais, mas, acima de tudo, se eles tivessem ido à Venezuela numa posição de restabelecer o diálogo e garantir a democracia, não teriam, provavelmente, esse tipo de hostilidade, absolutamente inaceitável, contudo. O presidente do Senado divulgou uma nota de repúdio, classificou o incidente como uma manifestação medieval e cobrou providências do governo brasileiro. Há relatos, senhores senadores, senhoras senadoras, de cerco à delegação brasileira, hostilidades, intimidações, ofensas e apedrejamento do veículo de uma van onde estão os senadores brasileiros. O presidente do Congresso Nacional repudia e abomina os acontecimentos narrados e vai cobrar uma reação altiva do governo brasileiro quanto aos gestos de intolerância narrados pelos senadores. O plenário do Senado decidiu criar uma comissão externa para ir à Venezuela. A nova comitiva deve sair de Brasília na quinta-feira da próxima semana para investigar a situação dos presos políticos. O grupo é formado pelos senadores Vanessa Graziotin, Lídice da Mata, Roberto Requião, Lindbergh Farias e Randolph Rodrigues. O plenário do Senado aprovou nesta quinta-feira a criação de uma comissão especial para discutir a redução da maioridade penal. O autor do requerimento, senador Jader Barbalho, argumenta que a comissão irá avaliar a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente nos estados e municípios. O colegiado será composto por 5 senadores, com número igual de suplentes. O governo espera economizar 50 bilhões de reais até 2026 com a nova fórmula das aposentadorias do setor privado. A regra entrou em vigor nesta quinta-feira. O novo cálculo para a aposentadoria tem como ponto de partida a fórmula aprovada pelo Congresso, que prevê o seguinte: para não sofrer descontos com o fator previdenciário, a soma do tempo de contribuição e da idade, no caso das mulheres, deve ser 85. Para os homens, esse valor é 95. A medida provisória mantém essa fórmula para quem se aposentar até dezembro de 2016. A partir de 2017, os valores aumentam para 86 no caso das mulheres e 96 para os homens, e continuam a aumentar de forma gradual até 2022, chegando a 90 para as mulheres e 100 para os homens. Até 2026, a regra com progressividade significa uma despesa menor do que aconteceria sem a progressividade. Uma despesa menor em 50 bilhões de reais até 2026. No Congresso, houve até campanha para que a presidente Dilma não vetasse o fim do fator previdenciário. Agora o governo trabalha para manter o veto e aprovar a nova proposta. Só que deve encontrar resistência dentro da própria base aliada. Só tem 2 caminhos, no meu entendimento, para um acordo nestas MPs. Um seria suprimir a chamada regra de progressão. O segundo, fazer um ajuste para derrubar o veto. E o caminho alternativo é dizer que essa fórmula 90-100 seria aplicada somente para aqueles que entrassem no sistema a partir de agora. A expectativa de parlamentares da oposição é manter o texto aprovado pelo Congresso. Esse veto vai vir a apreciação do Congresso Nacional. E eu espero que no Congresso a gente possa repetir a votação na qual nós aprovamos o fim dele. Se não derrubar o veto, trabalhar para alterar a proposta do governo na direção daquilo que já se aprovou aqui no Congresso Nacional. Prestigiou o parlamento, começou no 85, 95. É claro que você tem que ter uma progressão. Qualquer atitude com relação à Previdência tem que ter progressão, porque se você muda a expectativa de vida, a progressão tem que mudar. O que vai caber ao Congresso nesse debate com as centrais sindicais? É discutir a progressividade, como é que isso vai acontecer.
O ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, e o presidente do TCU, o ministro Haroldo Cedras, entregaram ao presidente do Congresso o relatório preliminar das contas do governo relativas ao ano passado. O tribunal deu 30 dias para que a presidente Dilma Rousseff explique falhas e suspeitas de irregularidades nas contas do Executivo. O ministro Nardes, responsável pelo relatório, apontou distorções de 281 bilhões de reais, principalmente com as chamadas pedaladas fiscais. Depois da análise do TCU, as contas do governo devem ser votadas pelo Congresso Nacional. Depois do contraditório, daqui a 30 dias, iremos emitir um parecer final sobre a questão. A nossa área técnica terá alguns dias também para avaliar. São 13 itens importantes, de 31 situações de indícios de irregularidades e, portanto, eu espero que essa inauguração do novo momento do Tribunal de Contas da União, que pela primeira vez estabelece desde 1890, não aprovar mais com ressalvas, sirva como um exemplo positivo de transparência e de fortalecimento das nossas instituições. Considero consequente a decisão do Tribunal de Contas, porque garante o contraditório e, sobretudo, abre um espaço para que se esclareça tudo, absolutamente tudo. Prisões superlotadas, rebeliões, fugas. O sistema carcerário é mais um em crise no Brasil. Especialistas debateram o assunto em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Participantes criticaram a superlotação das cadeias no Brasil. O país tem cerca de 600 mil presos em regime fechado. É uma taxa de ocupação de 164%, isso quer dizer, onde cabem 10, a gente tem 16 para 17 presos. Cadeia que nem em casa de mãe, sempre cabe mais um, né? A representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento afirmou que com a entrada em vigor da Lei de Drogas em 2006, houve um aumento de 123% no número de presos por drogas no país. Ela reclama da falta de critérios objetivos que diferenciem traficantes de usuários e lembrou que mais da metade dos presos são jovens negros e pobres. Os negros no Brasil, eles são 1,5 mais encarcerados que os brancos. E não quer dizer que os negros cometam mais crimes. Isso demonstra justamente um viés no processo, né, de abordagem, depois de julgamento. Então, enfim, no funcionamento do sistema de justiça criminal no país. No debate, um ponto foi enfatizado pela maioria dos palestrantes: a dificuldade dos detentos terem acesso à justiça, o que faz com que haja uma grande quantidade de presos provisórios aguardando julgamento em regime fechado, uma média de 40% no país. As tornozeleiras eletrônicas e audiências de custódia foram citadas como boas alternativas para diminuir o número de pessoas presas. Os dados apontam para uma soltura durante a audiência de custódia de mais de 50%. Então, possivelmente, se nós tivéssemos audiência de custódia no estado de Goiás ou na capital Goiânia, de 5.900 pessoas que nós encaminhamos para ficar em média 41 dias, a metade dessas pessoas sequer teriam ingressado no sistema prisional. A resposta que vem sendo dada aos conflitos e violência nos estados é aumentar presídio e aumentar vaga. Bastaria o judiciário trabalhar e colocar em dia esse processo todos. Não precisaríamos construir mais nenhuma vaga em nenhum estado do Brasil. Para a representante do movimento Paz Novo Hamburgo, medidas mais brandas não resolvem. Ela reclama que 60% dos crimes cometidos na cidade são por presos em regime semiaberto. O semiaberto passou a ser um braço externo das facções criminosas que estão no fechado. Muitas facções criminosas montando empresas para dar cartas de emprego a seus parceiros, nessa expectativa utópica de que eles estão trabalhando. Para o senador Donizete Nogueira, o país precisa investir em soluções mais baratas e mais ágeis que as penitenciárias. Com construções mais baratas, tipo fazendas produtivas para a produção, indústrias, pequenas indústrias para a produção, e que levasse as pessoas para
darem retorno à sociedade, não só despesa, a gente talvez resolvesse esse problema de curto prazo, em curto prazo. Na tarde desta quinta-feira, a Comissão de Direitos Humanos fez outra audiência pública. O tema do segundo debate foi a violência manicomial. Representantes do Ministério da Saúde e da sociedade civil destacaram a importância do respeito à reforma psiquiátrica. Loucos, perigosos, diferentes. Pacientes com transtornos mentais sofrem discriminação de várias formas. Infelizmente, depois das cirurgias, as pessoas que diziam ser minhas amigas se afastaram e realmente é complicado quem passa por essa situação. Então você sente preconceito mesmo? Muito preconceito, eu não desejo isso nem para o meu pior inimigo. A maior dor que eu sinto de vez em quando é porque me chama de louca. Eu não sou louca. Aí eu me sinto discriminada na minha própria casa. Em 2001, foi dado um passo importante para garantir os direitos dessas pessoas, a Lei da Reforma Psiquiátrica. Ela mudou o foco do tratamento com internação hospitalar para uma rede de atenção psicossocial por meio de unidades abertas e de serviços comunitários. Lembrando que felicidade pode ser vitalidade comunitária, pode ser aproveitar melhor o seu tempo na onde você está vivendo, ter acesso à educação, ter acesso ao lazer, ter acesso à saúde, ao trabalho, ter a inclusão social, resgatar a sua identidade, o seu pertencimento enquanto cidadão. Mas especialistas afirmam que a legislação nem sempre é cumprida e que a exclusão social ainda é forte. Há uma política de internação, uma volta à internação. Então, isso eu considero grave. Outra coisa que é grave é o desmonte de experiências famosas e maior sucesso no Brasil, como Campinas, como Minas Gerais e outras aí pelo Brasil. A gente melhorou, né, nos últimos 4, 5 anos, talvez tenha melhorado, mas ainda falta muita coisa. Falta geração de renda, falta capacitação, falta às vezes medicação. Então, assim, não dá para a gente simplesmente achar que está tudo bem. Não está tudo bem. Há toda uma discussão de fazer com que esses tratamentos sejam voltados para as questões de trabalho, para a cultura, para a interação, né, das pessoas com distúrbios mentais, com a sua família, com o bairro onde mora, com a sociedade. Então, na verdade, essas audiências públicas, elas nos ajudam a propor melhorias no sistema. É bem possível que daí a gente possa tirar alguns projetos para poder trazer de volta para o Congresso o debate para melhorar os atendimentos. O Senado agora volta a qualquer momento com outras notícias. Continue com a nossa programação. Até a próxima!